correr como um prato de comida, né? Como o pessoal fala, nessas gírias, essas nomenclaturas que existem no futebol. Você falou sobre oscilação, eu vejo muitos torcedores conversando comigo, e eu também até observando os jogos do Clube do Remo, no Campeonato Brasileiro. Paraense foi uma coisa que a gente já falou, né? Mas serviu de parâmetro para você fazer uma análise agora para o início da Série C. Ainda mais com o banco de opções e várias que você ganhou e tem ganhando ainda no decorrer da competição que vão chegando. Então qualificou cada vez mais. A dificuldade diminuiu. Mas no sistema de variações, meu amigo, que eu observo, não sei se você concorda comigo e acrescente, por gentileza, caso não concorde, você testou pelo menos 3 situações táticas ali, justamente para encaixar aquilo que tu pretende, para diminuir erros e ir aperfeiçoando até chegar no ideal que tu pretendes. Por exemplo, tu foi no 4-1-4-1, foi no 4-2-3-1, depois no 4-1-3-2-1, depois com uma variação no 4-4-2, já testou recentemente um sistema de 3 zagueiros, ainda não encontrou aquela formação ideal, até porque o time está em construção e está na adaptação daquilo que você pretende. Essa oscilação, 10, 15 minutos, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, ela vem acontecendo, como não foi no jogo passado fora. Isso é normal? Como você pode corrigir? O que você pode acrescentar? Eu observei certo isso? Não, a tua observação foi certa na questão de plataforma. Acho que eu tenho 3 plataformas que normalmente a gente, desde que eu chego, eu trabalho essas 3, o 4-4-2, 4-3-3, o 4-1-4-1, que é um 4-3-3 na realidade. Só faz baixar e depois sobe. Às vezes joguei a linha de 4 com um zagueiro, como o Kevin sabe jogar de lateral mais marcador, mas é uma linha de 4. Enfim, eu fiz uma variação no estadual para jogar o Bruno mais perto do Brenner, fazendo 4-3-1-2. E deu resultado bom contra o Caetés, deu ótimo resultado quando tu tem volantes rápidos no centro para você conseguir construir isso. Então eu não vejo a oscilação mais em relação à plataforma, à minha forma de jogar, porque a gente pode olhar, tu vê essas pequenas variações, são pequenos movimentos, não tem muito questão em relação à forma de jogar, porque é adaptável justamente quando a gente faz um planejamento, a montagem de elenco, tu monta em função das plataformas. Se tu quer jogar no 4-3-3, tu tem que trazer jogadores com extremo. Eu estou trazendo muito extremo, assim. Então tem que jogar. Eu gosto de jogar pelos corredores. Eu tenho que trazer jogadores nesse perfil. Então a oscilação já ocorre no sentido de que hoje tu vê as grandes equipes, o que elas têm feito para não ter essa oscilação? E tu vendo as grandes equipes de futebol brasileiro ter essa oscilação. O que é? No estadual, nós começamos o estadual fazendo uma pré-temporada em Paroepebas, que é 12 horas de ônibus. Não tinha todo o grupo. Enfim. Voltamos de Paroepebas, nós tivemos que voltar para Paragominas, voltar para Paroepebas para jogar. Nós viajamos muito, gente. Jogando quarto e domingo, se tu não fizer um time alternativo, tu não consegue manter intensidade de jogo 90 minutos. Você sabe, talvez, o torcedor, o que mais não entende de futebol, aquele que entende um pouquinho e consegue ver um pouquinho, tu vê que toda a ideia e o bloco que eu gosto de jogar é sempre pressionante, é sempre um bloco em cima, médio, alto, pressionando. Mas tem momentos que a situação do jogo coloca a situação o Remo num bloco baixo para se defender. Eu sempre falo para o meu time, não podemos aceitar esse tipo de situação. Descer, né? Descer e acomodar e ficar sofrendo ali. Não, nós temos que reagir o mais rápido para sair daquele desconforto. Tem que se sentir desconfortável. Às vezes o torcedor, e às vezes eu vejo críticas em relação ao meu trabalho, que eu faço um gol e baixo o bloco. Isso não é orientação. Pelo contrário. Esse último jogo, eu até acabei de falar na minha relação, que o time perfeito, do jeito que terminou os 30, depois que a gente fez o gol. Mantendo a intensidade. Foi impressionante. Só que a gente tem que entender que em alguns momentos a gente tem uma viagem, tem jogo quarto e domingo, e a gente só consegue manter a intensidade quando a gente consegue fazer alternativa, variar. Hoje eu começo a pensar para o futuro, para a futura, a gente ter esse tipo de alternativa, de tu descansar, o Bruno trocar com o Neto, o Brenner trocar com o Vanilson, alguma situação assim, para mim não ter essa oscilação, a gente conseguir jogar só uma vez por semana e manter os jogadores alternados, 3, 4 jogadores, que tu consegue manter os jogadores intensos, os jogadores descansados para poder manter e não ter aquela oscilação que acontece quando
tu mantém o jogo jogando quarta e domingo com viagem, mesmo que seja Série C, 2 dias de viagem, saindo na madrugada, tu tem que recuperar. Chegamos em Manaus, o nosso voo em Manaus, bateu em Manaus, tivemos que teve que arremeter, né? Teve problema, a Boa Vista, aí voltou, chegamos 4 horas da manhã, mas isso a gente não usa de bengala, eu não falo, mas aqui numa resenha com você, eu tenho condição de colocar esses pequenos detalhes que para nós internamente a gente consegue entender o porquê que caiu um pouquinho a pegada nesse jogo. A gente fez até os 25 minutos boa intensidade, daqui a pouco caiu, o adversário cresceu também, e teve controle de jogo, empatou o jogo, depois nós retomamos de novo a pegada, começamos o segundo tempo perdendo o controle de jogo, quando a rapaziada que entrou recuperou, venceu o jogo. Então essa oscilação a gente quer evitar. E evita-se com um time alternativo e com um time descansado. Tu conseguir colocar aqueles jogadores que estão mais descansados para poder manter uma intensidade nos 90 minutos, que também é impossível, porque ninguém consegue jogar pressionante o tempo todo. Não existe. É um desgaste muito grande, principalmente em temperaturas altas, como aqui no norte, em temperaturas mais no sul do país, tu consegue. Europa, tu consegue. Olha, mas como é que a Europa consegue? Claro, lá tu joga temperaturas com 20 graus, temperatura maravilhosa e só times alternativos. O treinador bota um time gramado no jogo. Perfeito, o país do lado, tu pega um trem, 2 horas de viagem. Tudo pertinho, competição que tu não desgasta atleta, ou quando desgasta o Neymar, eles vão pro banco. E aí tu consegue manter uma intensidade de jogo. Aqui tem o desgaste, tu vê que a gente começa a perder muitos jogadores dentro da competição, dorzinha muscular, porque muitas vezes sobrecarrega também nas questões de jogar muito, competir muito.